A paz seja convosco. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical, a EBD, a maior escola de todos os tempos. E hoje nós iremos falar sobre a lição de número 3, a terceira lição, que tem o título Justificação somente pela fé em Jesus Cristo. O texto áureo diz o seguinte: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Romanos capítulo 4, versículo 20. A verdade prática, a justificação dos pecados diante de Deus ocorre somente pela fé. A leitura em classe está em Romanos capítulo 4, versículo 17, ao verso de número 22. Nesta lição, nós estudaremos acerca da justificação pela fé. O apóstolo Paulo estava na cidade de Corinto quando escreveu esta carta. Ele estava ali para coletar alguns recursos para os irmãos pobres da Palestina. E o período que ele esteve lá, ele propôs a escrever esta carta com a ajuda de Técio, seu escrevente. Paulo escreve esta carta com dois propósitos muito claros. O primeiro propósito de Paulo a escrever era para preparar a igreja como uma base missionária, uma vez que Paulo tinha um pensamento, um projeto de passar ali e usá-la como base missionária. O segundo propósito que Paulo ele traz na carta é o propósito apologético e pastoral. Paulo ele faz uma apologia, uma defesa do seu apostolado, do seu ministério, e também uma defesa do Evangelho de Cristo, devido a alguns ensinamentos judaicos que havia sido ensinado, e isso seria requisito para a salvação, e Paulo mostra que para a salvação não precisa de obras humanas, a salvação não é algo meritório, não é por mérito. Nós iremos ver sobre isto. A justificação pela fé, somente em Jesus. No primeiro tópico, trata sobre a justiça que é manifestada. Paulo diz o seguinte no capítulo 3, versículo 21. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei. A expressão lei aqui é o Pentateuco, os escritos mosaicos, tendo como testemunho a Torá e também os profetas. Paulo, ele está dizendo que nesta ocasião, neste momento, nesse tempo, mas agora, como uma oportunidade, algo relativo ao tempo, que Deus, ele nos deu uma oportunidade. Que oportunidade é esta? Paulo está falando desde o capítulo 1, versículo 18, ao capítulo 3, versículo 20, sobre o estado lastimável do homem, os seus delitos e pecados. O homem se apostatou de Deus, o pecado entrou no mundo e do pecado veio a morte. No capítulo 3, versículo 23, ele vai falar sobre isso, que todos pecaram. O pecado veio de forma avassaladora e afastou o homem de Deus. E Paulo vai mostrar que Deus, ele deu uma nova oportunidade, que Deus nos concede uma nova oportunidade. Aqui, essa expressão mais agora é um contraste do que ele vem falando no longo da história. Ele vem falando sobre a história e fala que o pecado entrou no mundo e que Deus, no versículo 18, que os céus manifestam a ira de Deus sobre os homens e tal. Aí ele diz, mas agora, mas nesse momento, Deus manifestou a sua justiça
para nos justificar. Nós devemos compreender que a justificação não é algo meritório, não é por mérito, mas é pela graça de Deus. Paulo diz no capítulo de número 3, versículo 10 de Romanos: porque não há nenhum justo, nenhum sequer. Porque pela lei é impossível o homem se justificar diante de Deus. E nós iremos ver que a justificação ocorre somente pela graça, provida da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. E a única coisa que Deus requer do ser humano é simplesmente a fé nas Escrituras e na pessoa de Jesus Cristo. A justificação, a lição traz uma definição da justificação, da palavra grega, de Caios, da seguinte forma: ato de declarar justo, processo judicial que se dá junto ao tribunal de Deus, através do qual o pecador que aceita Cristo é declarado justo. A referência é Romanos capítulo 5, versículo: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, sobre o primeiro tópico, o culpado que é inocentado, justamente sobre a ideia de vivermos debaixo da ira, e agora Deus nos transportou, nos concedeu a oportunidade de vivermos debaixo da graça, uma nova oportunidade, mas agora surge um novo caminho, uma nova era, uma nova dispensação para o homem, onde o homem pode ser salvo. Nós iremos ver que a palavra justificação também tem a ver com a salvação. A justificação, além de ser um termo que é muito associado e sinônimo de salvação, também é um dos aspectos da salvação. A salvação possui pelo menos 3 aspectos: a regeneração, a santificação e a justificação. No segundo subtópico tem aqui um prisioneiro que é libertado. Paulo usa esse verbo aqui, do grego, apolitrósio, para referir à redenção, o resgate, a libertação. Aqui nesse tópico, Paulo traz a imagem e o cenário de um antigo mercado de escravo, onde o escravo ele era libertado através de um pagamento, onde o escravo ele poderia ser libertado, poderia ser resgatado através de um pagamento. Alguém pagava um valor e esse escravo tinha a sua libertação. Aí Paulo vai estar nos mostrando que nós estávamos debaixo do pecado, vivíamos escravos do pecado. Aí Deus, ele comprou a nossa libertação. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14 vai dizer que a dívida que tínhamos, que era contrária a nós, Jesus cravou na cruz. E o pagamento mais adequado para essa libertação é o sangue de Jesus. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, que nós fomos comprados, nós fomos resgatados. Esse é o texto, o termo, esse é o termo, nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mostrando que não foi nem com prata, nem com ouro, nem com coisa corruptível, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha, imaculado. Então Paulo tem essa ideia aqui. No terceiro subtópico, o inocente que é culpado. Paulo usa a ideia judicial para aludir esse pensamento. E também a questão levítica. Paulo vai mostrar que Jesus, ele sendo um inocente, ele foi feito culpado por nós. Hebreus diz que em tudo Jesus foi tentado, mas sem pecar. Mas Jesus levou as nossas transgressões, a nossa culpa estava sobre Jesus. Isaías capítulo 53 diz que a nossa iniquidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, porque ele levou. No capítulo 16 de Levítico, dentro do ato cerimonial da expiação, no dia
especial para o judeu, um dia santo, havia um momento que o sacerdote pegava 2 animais, 2 bodes, e lançava sorte. Um desses deveria ser sacrificado para oferenda, oferecimento do perdão, e o outro animal vivo, o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça dele e sobre o animal e fazia a confissão de culpa, confessando o seu pecado, o pecado do povo. E naquele momento, todo o pecado que o sacerdote cometeu, todo o pecado que o povo havia cometido era transferido para este animal. E aí este animal agora acabava sendo culpado, porque o pecado havia sido transferido. E agora aquele sacerdote, o povo que era culpado, torna-se inocente por causa da transferência de culpa ou de pecado. Aí esse animal era levado para o deserto, mostrando e simbolizando que quando o animal saía do arraial, ele ia para o deserto para, de fato, mostrar que o pecado foi removido, foi tirado do meio. Aí a Bíblia vai estar dizendo, em Hebreus capítulo de número 9, versículo 27 e versículo de número 28 também, sobre esta ideia. Veja o texto, Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28, como está ordenado, ao morrer uma vez e depois do juízo. Verso de número 28, assim também, Cristo oferecendo somente uma vez, para levar os pecados de muito, aparecerá pela segunda vez. Então Jesus se ofereceu para levar os nossos pecados. Por isso que João diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esses 2 animais do Antigo Testamento, do capítulo 16 de Levítico, é uma pré-figura do sacrifício de Cristo. Jesus, ele removeu o pecado, ele tirou o pecado, ele tirou a nossa culpa. Mas perceba que este sacrifício é eficaz, porque o escritor hebreu diz, porque Cristo oferecendo uma única vez para tirar o pecado de muito. Concernente ao ato levítico, no ato da cerimônia, todo ano um animal deveria ser morto, porque o animal morria. Durante o ano o povo era perdoado, mas depois de um ano o povo tinha que fazer novo sacrifício para ser perdoado de novo. Era um rito que acontecia anualmente. Jesus, ele veio e o seu sacrifício foi eficaz. Ele não precisa voltar para morrer de novo. Então, o sacrifício de Jesus é eficaz e permanente. Jesus tirou os nossos pecados. Quando ele fala ainda sobre essa ideia de prisioneiro que é libertado, aqui voltando rapidinho no segundo tópico, ele está ligando, como eu falei, a ideia do resgate. Aqui, um inocente que é culpado, ele está ligando a transferência de culpa, que Jesus, ele levou as nossas transgressões, os nossos pecados, e ele vai dizer que a morte de Jesus e a sua ressurreição nos trouxe a justificação. Segundo tópico, a justificação é contestada. A justificação se opõe à salvação meritória. Aí Paulo vai estar falando aqui que a justificação ela não pode ser por obra, por mérito. E os judeus eles tinham orgulho de guardar a lei, de ter sido privilegiado por Deus, de receber a lei no Monte Sinai, de seus guardiões da lei. Eles achavam que cumprindo-se a lei, ou cumprindo a lei, eles estariam se justificando. Aí Paulo diz no versículo 21, mas agora se manifestou sem lei, sem a necessidade de guardar a lei, a justificação, a justiça de Deus. Aí Paulo vai estar dizendo que a justificação não é pelo rito da lei, por guardar a lei. Em Gálatas capítulo 3, Paulo vai dizer que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque a justificação ela é provida da graça de Deus. E graça, charis, ou charisma, que é favor da parte de Deus, favor dado ao homem, da parte de Deus, o favor imerecido, algo que o homem não merece. Essa graça é provida pela misericórdia
E Deus não foi gerenciado por ninguém para usar de bondade com o homem. Deus decidiu usar de misericórdia. Aí Paulo vai dizer que essa justificação, ela é oposta à salvação meritorial, que a salvação não é por mérito. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, ele fala sobre isso. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas vem de Deus, não vem das obras, dos méritos humanos, para que ninguém se glorie. No segundo tópico aqui, Paulo fala sobre a justificação se opõe ao orgulho nacionalista. Olha o que Paulo pergunta. Olha a indagação de Paulo. Porventura Deus é somente Deus dos judeus? E não Deus do gentil? Certamente também do gentil. Os judeus, eles se orgulhavam e ostentavam a ideia de eles ter sido o povo escolhido, e eles entendiam que Deus era uma possessão dele, era um objeto de posse, que era exclusivamente dele, e que mais nenhuma outra nação deveria ter a oportunidade de conhecer Deus ou desfrutar dos privilégios e do beneplácito de Deus. Aí Paulo pergunta, Deus é somente dos judeus? Não, Deus é um Deus de todo, porque Deus ele não é um Deus nacional, uma divindade como outros deuses do Antigo Testamento, como Baal e outros que eram Deus, uma divindade local. Deus é um Deus de todos que necessitam, daqueles que buscam a Ele. Então Paulo vai falar que essa justificação se opõe ao orgulho nacional. Deus não é um Deus de uma denominação. Existem tantas pessoas que se justificam por tal denominação, por pertencer a tal denominação, e até pensa que Deus só está lá, pensa que a única denominação que Deus está é a denominação a qual ele faz parte, e Deus não é um Deus de denominação, Deus é um Deus de todos. Todos podem ser justificados mediante a fé na pessoa de Cristo, todos podem ser salvos mediante a fé na pessoa de Cristo. Nós não podemos se orgulhar por pertencermos a tal denominação, nós devemos se orgulhar na cruz de Cristo, porque Paulo diz, se eu me orgulho, se eu tenho que me orgulhar de alguma coisa, eu me orgulho na cruz de Cristo. Aí Paulo vai estar dizendo que essa justificação se opõe ao orgulho nacional. Não deve ser tido como orgulho por causa disso, porque Deus é o Deus de todos. E vale lembrar aqui João capítulo 1, versículo 12, aonde vai tratar sobre que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, e todos que o receberam tiveram o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. A terceiro subtópico, a justificação se opõe ao antinomismo. A ideia de antinomismo aqui é aquele que é contrário à lei, contrário à doutrina que assegura a necessidade de pregar as leis cerimoniais. Aí Paulo ele é acusado pelos judeus legalistas de se opor, ser contrário à lei. Aí Paulo vai estar mostrando que ele não é contra a lei. Ele vai mostrar a função, a necessidade, vai estar mostrando que a lei servia apenas para mostrar aquele que a lei devia. A lei apontava para Cristo, a lei direcionava para Cristo, a lei era uma espécie de pedagogo, uma espécie de ensinador, instruindo e nos levando a Cristo, era uma sombra das coisas que viria. Aí Paulo mostra que ele não é contra. Olha o que ele diz no verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabeleceremos a lei. A lei aqui, a expressão lei aqui é nomos. Nomos aqui seria a ideia de decálogo, de mandamento, de Pentateuco, de Torá. Aí Paulo vai estar dizendo que ele não é contrário, mas a lei apontava para Cristo e tudo que a lei ensina termina na pessoa de Jesus Cristo. No terceiro e último tópico, Paulo fala sobre a justificação exemplificada e traz como exemplo a pessoa de Abraão e a vida de Abraão. E Paulo usa aqui o capítulo 15 de Gênesis, versículos 5 e 6, quando Deus pediu para Abraão sair da tenda, olhar para os céus, e Deus fez promessa, dizendo que Abraão seria pai de grande nação. E o texto vai estar nos dizendo que Abraão creu, isso foi imputado como justiça. Aí,
a Abraão e a circuncisão e a justificação. Os judeus acreditavam que Abraão foi justificado pelas obras, pela circuncisão, porque a circuncisão é uma ordenância da lei. E vai estar os judeus dizendo que por causa disso todos que aceitam a Cristo deveriam ser circuncidados. Aí Paulo vai mostrar que a circuncisão em si não tem poder sobre Abraão. Por quê? A promessa de Deus no capítulo de número 15, Abraão crendo, isso é imputado como justiça, ou como justificativo, e Abraão é justificado. A circuncisão acontece no capítulo 17, 14 anos depois deste fato. Aí Paulo vai dizer que Abraão, quando creu, ele não estava na circuncisão, ele era gentil. E sendo gentil, o próprio Abraão, ele foi justificado pela fé, e não precisava guardar a lei. Segundo, Abraão e a promessa e a justificação. Como podemos ver, Abraão foi justificado porque creu na promessa. E a promessa de Abraão de ter um filho, e esse filho ser portador da bênção, e em Abraão ser bendita todas as nações, aponta para a pessoa de Cristo. Cristo é um antitipo de Isaac no Antigo Testamento. Isaac é um tipo de Cristo, como filho da promessa, não apenas no ato do capítulo 22, quando Isaac é sacrificado, mas a promessa que Deus dá a Abraão em ter um filho estava ligada ao próprio Cristo. Aqui a própria lição vai falar sobre a aliança de Deus que prometeu a Abraão, e vai nos ensinar que a circuncisão de Abraão foi apenas como um selo da promessa, uma confirmação da justificação, que Abraão foi circuncidado para confirmar essa promessa, para que essa promessa tivesse uma espécie de autenticidade, uma marca. E Deus então fez isto com Abraão, justificando e autenticando a circuncisão como selo da promessa, uma marca da promessa. Abraão, a ressurreição e a justificação. Abraão é o primeiro personagem bíblico que vai crer na ressurreição. Hebreus vai estar dizendo no capítulo 11 que Abraão, ele estava oferecendo Isaac porque estava crendo que Deus poderia ressuscitar Isaac dentre os mortos. A fé de Abraão é uma antecipação da fé cristã. Assim como Abraão creu na ressurreição, nós cristãos devemos crer também. A Bíblia fala sobre 8 ressurreições, 3 no Antigo Testamento, 5 no Novo Testamento. A Bíblia mostra que todos esses voltaram a viver, mostrando o poder de Deus sobre a morte, mas todos esses que a Bíblia registra do Antigo Testamento, do Novo Testamento, eles tornaram a morrer. A ressurreição de Cristo é a 9ª ressurreição dentro do registro bíblico. E perceba que é diferente das outras, porque todos morreram, ressuscitaram, mas tornaram a morrer. Cristo morreu, ressuscitou e está vivo. O escritor aos Coríntios vai dizer que Cristo, ele é a primícia do que dorme, no capítulo 15. E que crendo na ressurreição de Cristo, nós teremos esperança em relação àqueles que dormem. Porque a ressurreição de Cristo nos garante que naquele grande dia, aqueles que morreram, que dormem no Senhor, ressuscitarão para a vida eterna. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele diz, no capítulo 4, versículo 13, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que dormem. Porque se cremos que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, Deus tornará trazer aqueles que dormem juntamente com Ele. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós seremos transformados. Então, a ressurreição e a justificação concernente a Abraão, nós devemos crer. Abraão, ele creu na ressurreição
da mesma forma, a fé do cristão na morte e na ressurreição de Jesus Cristo nos dá a garantia da promessa de vida eterna, que também estaremos com Ele. Na conclusão da revista, diz: chegamos ao final de mais uma importante lição sobre a doutrina da justificação pela fé. Nesta lição, aprendemos que Paulo recorreu à experiência do patriarca Abraão para argumentar contra a crença judaica que associava a aceitação das obras como garantia de justificação diante de Deus. Então, Paulo, ele usa a vida de Abraão, um dos maiores personagens do Antigo Testamento. Abraão é o pai de todo aquele que crê. Abraão é o pai daqueles que têm fé, a fé cristã, porque o próprio Deus, ele gerou de Abraão essa fé que nos é gerada através de ouvirmos a palavra, a fé salvífica. E Abraão, ele é usado por Paulo na sua argumentação para mostrar que a nossa justificação é pela graça de Deus, mediante a fé, pela misericórdia de Deus. Deus, ele nos torna justo. Lembra? É um tribunal, a ideia de justificação, um tribunal, aonde nós somos culpados, aonde o juiz supremo, que é Deus, ele, vendo que nós temos culpa, porque diante de Deus todos reconhecem a sua culpa, e nós não temos nada a alegar, senão que somos culpados, e Deus decide nos justificar, Deus decide nos absolver. A justificação, ela é mais do que um mero perdão. A justificação é mais que o perdão. A justificação é o ato de Deus, por sua própria decisão, nos tornar justo. A justificação é o ato de Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário e o seu sangue nos justificar. Eu quero terminar deixando um texto em Isaías, capítulo 53. Capítulo 53, versículo 11. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muito, e a iniquidade deles ele levará sobre si. Jesus, ele é o nosso cordeiro expiatório, ele levou sobre si. A nossa culpa foi para ele, e através da sua justificação nós somos considerados justos. Que Deus te abençoe. Basta, o tempo de sofrer já terminou. Siga em frente, é a resposta de Deus hoje para você.